Olá, amigos do canal Botafogo Memória. Voltamos aqui para contar a magnífica história do nosso Botafogo. O assunto de hoje é a conquista do torneio Rio-São Paulo de 1964. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir a vocês que inscrevam-se no canal Botafogo Memória, que deixem seu like após o vídeo e que indiquem o canal Botafogo Memória a seus amigos botafoguenses. O torneio Rio-São Paulo de 1964 foi disputado no sistema de todos jogando contra todos. O torneio teve uma disputa muito acirrada, destacando-se o Botafogo e o Santos, que realizaram uma luta de grandes equipes pela liderança, ponto a ponto, até a última rodada, tendo as duas equipes terminado a competição em primeiro lugar. O Botafogo estreou com vitória sobre o São Paulo no Pacaembu por 2-0, gols de Jairzinho em 22 de março. Em seguida, venceu a Portuguesa em 29 de março, no Maracanã, por 2-0, gols de Jairzinho e Quarentinha. Seguiu-se a vitória sobre o Flamengo, em 11 de abril, no Maracanã, por 2-1, gols de Gerson e Garrincha. Em 15 de abril, a equipe alvinegra não esteve bem e o Vasco da Gama venceu por 1-0 no Maracanã. A reabilitação veio em 19 de abril, com a bela vitória sobre o Fluminense por 2-0 no Maracanã, gols de Arlindo e Gerson. Em 25 de abril, no Maracanã, apesar de jogar bem e lutar bastante, a noite não era botafoguense e a equipe foi vencida pelo Santos por 3-1. O gol do Glorioso foi assinalado por Garrincha. Na terça-feira, 28 de abril, apesar da chuva, no Maracanã, presenciou-se um show botafoguense sobre o Corinthians, com a vitória de 3-1, com 2 gols de Arlindo e um tento assinalado por Gerson. Em 3 de maio, um domingo, o Botafogo foi ao Pacaembu, em São Paulo, e abateu a equipe do Palmeiras por 4-3, gols de Elton, Arlindo, Gerson e Jairzinho. Como o Botafogo e Santos terminaram empatados o torneio, houve a necessidade de realizar uma melhor de 3, para que fosse definido o campeão do Rio-São Paulo de 1964. Havia o problema da falta de datas para a realização das partidas. Ambas as equipes excursionavam muito, tinham muitos compromissos, fora inclusive dos campeonatos. Finalmente, em 10 de janeiro de 1965, o Maracanã reabria as suas portas para receber Botafogo e Santos para a primeira partida da decisão. O Glorioso formou com Manga, Mura, Zé Carlos, Paulistinha e Rildo, Elton, Arlindo e Gerson, Garrincha, depois Zagallo, Jairzinho, depois Adevaldo e Roberto, depois Hélio. O Botafogo começou o jogo de maneira avassaladora, pegando de surpresa a equipe santista. O sufoco foi tanto que, ao final do primeiro tempo, o alvinegro já vencia pelo placar de 3-0. O primeiro gol aconteceu aos 30 minutos. Jairzinho recebeu um lançamento de Arlindo, passou por Haroldo e completou para as redes. Aos 40 minutos, Garrincha fez Geraldino de João. Tocou para Arlindo, que centrou alto. Roberto meteu a cabeça e marcou o segundo. Aos 43 minutos, Roberto recebeu na meia-lua da área, girou o corpo e colocou a bola no ângulo de Gilmar. Foi um golaço. O Santos demorou um pouco a assimilar o impacto, mas como se tratava de uma das maiores equipes do mundo, iniciou a sua reação com um gol de Coutinho,
marcado aos 5 minutos do segundo tempo. O segundo gol do Santos aconteceu aos 26 minutos. Coutinho recebeu na quina da área e atirou de surpresa, sem defesa para Manga. O placar, então, estava 3-2 para o Botafogo. Porém, as grandes emoções da partida ainda estavam reservadas. Após o segundo gol, a equipe paulista partiu com tudo em busca do empate. Aos 40 minutos do segundo tempo, aconteceu um lance que definiria não só a partida, como também o rumo do torneio. Uma bola cruzada da direita, Coutinho deu uma cabeçada certeira para o chão. O goleiro Manga defendeu a bola em cima da linha. Só que o árbitro da partida, Sr. Albino Zanferrari, que já vinha com uma série de erros, cometeu o maior de todos. Correu para o meio, dando o gol. Enquanto os jogadores do Santos vibravam com o empate, os do Botafogo reclamavam contra a ilegalidade do gol. A pressão dos cariocas foi ficando cada vez mais forte e o árbitro resolveu consultar o bandeirinha, Sr. Antônio Viughi. O bandeirinha agiu corretamente, resolveu afirmando que a bola não havia entrado. O Sr. Albino Zanferrari, o árbitro, então resolveu voltar atrás, anulando o gol do Santos. Desta vez, quem não aceitou a decisão do juiz foram os jogadores do Santos. No meio de toda a discussão entre o juiz e os jogadores de ambas as equipes, houve um conflito generalizado, que paralisou a partida por 13 minutos. No fim do tumulto, 3 expulsões: Manga e Paulistinha pelo Botafogo e Pelé pelo Santos. Por conta de todo esse tumulto, a partida foi dada por encerrada. A partir desse momento, surgiu um novo impasse. O Santos, alegando ter sido prejudicado pela arbitragem, tratou de arrumar outros compromissos e alegou estar sem datas para realizar novas partidas. O Botafogo pleiteava o título da competição, afirmando que o Santos se recusava a entrar em campo para definir o campeão. O time base do Botafogo foi Manga, Joel, Zé Carlos, Paulistinha e Rildo, ou Newton Santos, Elton e Gerson, Garrincha, Arlindo, Jairzinho e Zagallo. O torneio, depois de algum tempo, os clubes e as federações do Rio e de São Paulo, decidiram dividir o título. Mas, na verdade, o Santos fugiu da raia, né? Visivelmente. Foram 10 jogos do Botafogo, 8 vitórias, 2 derrotas, 24 gols pró e 10 gols contra, saldo de 14 gols. Jairzinho foi nosso artilheiro com 6 gols. O treinador foi Zoulo Rabelo. Quero pedir a vocês que inscrevam-se no canal Botafogo Memória, que deixem seu like e que indiquem o canal Botafogo Memória para que os seus amigos botafoguenses também inscrevam-se. Botafogo, o mais antigo clube multiesportivo do Brasil, campeão de 3 séculos.